Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um Sala de Imprensa, um programa da API, Associação Paulista de Imprensa, e que, nesta oportunidade, está fazendo entrevistas com todos os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. E hoje nós temos a satisfação de contar também com a jornalista Arielle Margiota, que vai nos auxiliar nesta nossa entrevista, que inclusive está sendo transmitida ao vivo para a TV Guarulhos e depois vai estar sendo retransmitida a todas as TVs comunitárias em 72 cidades do estado de São Paulo. Inclusive ali tem uma caneta chegando para você, para que você não fique... Né? Sem caneta. Sem caneta é muito difícil. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando dessa bancada tão generosa. Eu quero saudar então o nosso convidado especial, Marcelo Cândido, que é candidato a governador pelo PDT, na chapa que tem como candidato a presidente Ciro Gomes, e que já foi deputado estadual aqui em São Paulo e prefeito de Suzano por 2 mandatos. É uma alegria recebê-lo. Uma alegria da minha parte também vir aqui, é uma honra, inclusive, poder dar entrevista nesse programa. Ok. E daqui a pouco deve também chegar, como o programa é gravado ao vivo, daqui a pouco deve chegar também Sérgio Redó, aquele que jamais nos deixará só, que é o presidente da nossa querida API, Associação Paulista de Imprensa. Eu vou começar lhe perguntando sobre uma questão que me parece um tanto quanto polêmica ligada ao seu partido, que é a questão do Ciro Gomes dizer o seguinte, ó, eu vou tirar o pessoal do SPC. São alguns milhões de brasileiros que estão aí sofrendo, né, na penúria com o nome sujo, não podem contratar, não podem, enfim, adquirir aí novos bens ou produtos ou serviços, porque estão com o nome sujo. E o seu candidato a presidente da República, Ciro Gomes, disse, deixa comigo que eu vou resolver essa parada. Eu lhe pergunto, é possível resolver essa parada ou isto é uma ação de campanha? Olha, é perfeitamente possível resolver essa questão. Perfeitamente possível. Inclusive o Ciro Gomes coloca isso como uma prioridade do ponto de vista da recuperação econômica do país. Eu posso dizer por quê. Diga então. Hoje nós temos perto de... Posso servir de água? Por favor. Hoje nós temos perto de nós temos perto de 63 milhões de pessoas com o nome negativado. Quantos milhões? 63 milhões de pessoas. Ou seja, 1/3 do país praticamente com o nome negativado. Aliás, esse é um fenômeno mundial. Nós temos hoje parcelas importantes de países, inclusive desenvolvidos economicamente, cuja população se encontra negativada. E no Brasil são 63 milhões de pessoas. Imagine só uma situação, 63 milhões de pessoas fora do poder, da capacidade de consumo, significa que essas pessoas não estão tendo acesso a bens que são produzidos. Diminui a força do mercado interno também. Se esses bens não são produzidos em função da redução da capacidade de consumo, isso afeta diretamente a geração de empregos, porque é pelo emprego que você faz a produção. Isso mesmo. Esse problema, portanto, é um problema nacional. Qual que é a proposta do Ciro? É tirar o nome das pessoas, não assim como se fosse algo simples de se fazer. Parece complexo até, mas o fato é que a taxa de juros, os reajustes que são praticados sobre a dívida fundada, seja lá, o sujeito compra, por exemplo, um aparelho eletroeletrônico. Ele gasta 400, 500 reais nesse aparelho. E com os juros que são cobrados, com os acréscimos que são feitos, mais custos de honorários advocatícios, enfim, quando você faz todo o balanço, você chega perto mais ou menos de uma dívida de 400, 500 reais, ela chega a 3, 4 mil reais. E quando tem negociação em pacote, a pessoa vai lá para negociar, dividir, tem que pagar à vista. E mesmo que se pague à vista, baixa aí para R$1.000, o que era 4 mil reais, de uma dívida original de 400 reais. O que o Ciro propõe? Propõe reduzir drasticamente essas cobranças que são colocadas em função dessa prática de juros, que é muito escorchante, faz com que haja uma redução bastante significativa no valor, e os bancos públicos fazem um empréstimo para pagamento em pelo menos 36 parcelas. Isso faz com que uma dívida, em média, de 4 mil caia para 1.200 e o parcelamento leve a R$400 mais ou menos
de solução. Aí a pessoa parcela e, à medida em que ela já negocia, ela já volta para o mercado consumidor, porque já tira o nome dela do SPC. Ou seja, é uma medida que coloca no mercado consumidor esses 63 bilhões de brasileiros. Seria um refinanciamento daquilo que já... É um refinanciamento como os bancos fazem para setores produtivos, por exemplo. É importante que a população até entenda isso, porque eles pensam, de repente, que é uma medida de liberdade total. Que... Não é uma... Acham que é tipo como se fosse o Collor, que falou assim, agora eu vou apertar o botão e vai sumir a poupança das pessoas. Exatamente. Quer dizer, não é algo que é... mágico. Não é mágico, não é um milagre. Ou seja, é uma proposta real para que as real. pessoas possam ter um refinanciamento justo, honesto e correto das suas dívidas que acabam se tornando escorchantes por conta dos juros praticados no Brasil, que são os mais altos do planeta Terra, né? Isso é uma vergonha. Exatamente. Então você pega o parâmetro da cobrança de juros, retira do valor que a dívida acabou levando a ser acrescido. Com essa retirada, você baixa a média da dívida do brasileiro que está nessa situação e renegocia. E para ter acesso ao dinheiro para renegociação, ele busca no banco. Qual banco? Banco Público Brasileiro, Sim. que vai oferecer taxas de juros compatíveis nessa política de negociação. O Brasil cansou de fazer isso para grandes bancos, cansou de fazer isso para grandes empresas. Só para o povo que não. Só para o povo, que é aquele que mais precisa da presença do Estado, é que o governo não faz. Então a ideia é fazer isso. Arielle Margiota. Bom, a minha pergunta agora, eu sei que ele é formado pela Unesp, a Universidade de São Paulo, em Geografia, estava comentando nos bastidores, eu gostaria de saber se você tem algum plano de governo específico para as universidades aqui do estado de São Paulo. Na verdade, as universidades têm autonomia e essa autonomia é dada pela liberação de recursos do orçamento do Estado. Ou seja, hoje as universidades recebem os recursos e aplicam e têm gestão própria dos recursos que são gerados pelo Estado. No entanto, o Estado demonstra na prática, nesses anos todos, que não tem um projeto prioritário com as universidades paulistas. Você vê que o nosso maior patrimônio intelectual, científico, são as nossas 3 universidades, as principais do Brasil e uma das maiores do mundo. Mas os laboratórios estão sucateados, o acesso a recursos para a inovação tecnológica aplicada nos cursos que são oferecidos, desde a Faculdade de Medicina, que tem alto grau de complexidade, até os cursos de menor exigência de recurso tecnológico, é quase nenhum. Então o governo não tem investido nas universidades, o governo não tem atualizado os valores que são repassados e com isso a consequência é uma diminuição brutal da capacidade de produção científica, da capacidade de extensão universitária, que é um dado que pouca gente comenta, mas a universidade pode ter um papel importante na sociedade do ponto de vista das relações sociais geradas no entorno dela. Totalmente. Uma cidade que tem uma universidade, um campus universitário, por exemplo, é uma cidade mais estudada do ponto de vista científico. Por exemplo, em Rio Claro, onde eu estudei no curso de Geografia da Unesp, tem muito estudo de estudantes produzindo trabalho de formatura, tese de doutorado ou dissertações de mestrado. E essa produção científica atende de forma muito precisa às demandas que a comunidade tem nessas parcerias de extensão. Mas hoje as universidades não conseguem fazer extensão científica porque precisa reduzir gastos e acabam reduzindo naquilo que é possível reduzir. E os professores são mal remunerados. O plano que deve ser desenvolvido, portanto, é de um debate muito importante com o setor acadêmico do Estado de São Paulo, para que haja uma convergência de interesses e uma colocação das universidades como polo estratégico novamente. A USP já foi a principal estratégia de desenvolvimento de São Paulo. Exatamente. Hoje já não é mais. Não é mais. Porque vem sofrendo esse sucateamento progressivo. E com isso, não por coincidência, crescem as universidades privadas e o que dá a entender que a estratégia do governo de São Paulo, que é comandado pelo PSDB há 24 anos, é de um sucateamento da capacidade das universidades funcionarem de acordo, e aí surgem propostas como aquelas que são colocadas em tempo de eleição, que é de privatização das universidades ou de cobrança. Apesar do número das universidades estarem crescendo, né? Estão crescendo. O que é uma balança um pouco... Na verdade, esse crescimento, inclusive, foi estimulado pelo governo federal, ainda na gestão do governo Lula e do governo Dilma, quando abriu a possibilidade de oferecer crédito para o acesso às universidades, principalmente pelos estudantes mais carentes, que fez um resultado importante no país. Mas isso não significa necessariamente, para o caso de São Paulo, uma valorização das universidades paulistas. E esse é um patrimônio que eu considero dos mais relevantes para o Estado. Agora, eu queria aproveitar
quando você cita, por exemplo, o governo Lula, falando sobre as universidades federais, nós sabemos que o Lula ainda tem aí um grande parcela do eleitorado. E esse eleitorado, pelo fato de ele não poder disputar a eleição, ele acaba sendo disputado, vamos chamar assim, pela esquerda. Então você tem o Haddad disputando esse voto, você tem o seu candidato à presidência da República, o Ciro Gomes, disputando esse voto, e outros nomes mais da esquerda. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Muitas pessoas dizem o seguinte, tem o voto útil, né? Que é o voto útil no lado da direita, o centro-direita, que é o caso do Geraldo Alckmin, dizendo o seguinte, só eu posso vencer o Bolsonaro no segundo turno. Já nas esquerdas, quando você vai avaliar aí os números, aí quem pode vencer com também mais força é o Ciro Gomes, que pode vencer ali a questão do Bolsonaro. E eu lhe pergunto, como é que você enxerga essa questão da pregação do voto útil ainda no primeiro turno? Eu lhe pergunto, no primeiro turno não é para votar no melhor? E aí no segundo turno você vota no menos pior? Olha, a rigor essa questão precisa ser tratada de uma maneira um pouquinho apenas diferente daquilo que você considera, que se me permite essa pequena divergência, porque nós estamos vivendo um período de confronto de ideias no país que eu considero dos mais graves da história do país. A história recente do país nunca nos colocou diante da ameaça de um governo que pode efetivamente jogar para o esgoto tudo aquilo que nós conseguimos fazer até hoje em termos de avanço democrático, de avanço do processo civilizatório, para que nós pudéssemos atingir direitos que eram sempre negados. Uma vez que nós avançamos, conseguimos esses direitos, o que se promove na sequência? A ameaça a esses direitos. Portanto, o que eu acredito que é necessário fazermos é ter a consciência de que, para enfrentar essas forças conservadoras, que podem destruir tudo aquilo que conquistamos, nós temos que ter uma candidatura sólida, com capacidade efetiva de vencer as eleições. Em todas as pesquisas, Ciro Gomes é o único candidato que derrota com folga um eventual segundo turno com Bolsonaro. Ciro Gomes, portanto, é o único candidato. Fernando Haddad, por exemplo, perde no segundo turno com dado de pesquisa atual. Ele perde para o Bolsonaro. Fernando Haddad acaba de entrar na disputa eleitoral. Fernando Haddad é pouco dado às questões nacionais e não veio se preparando para ser presidente da República, ao contrário de Ciro Gomes, que nesse período todo vem estudando o Brasil, vem falando sobre o Brasil, inclusive em universidades do mundo todo, e vem falando com o povo brasileiro, que é o mais importante, em todos os cantos do país. Portanto, é uma pessoa preparada, que conhece o Brasil e sabe quais são as principais ações que o governo deve tocar para tirar o Brasil dessa crise, e tem a autoridade que o Brasil precisa para governar o país. Entende de economia. E entende muito de economia. Deixa eu saudar aqui doutor Sérgio Azevedo Redó, aquele que jamais nos deixará só. Inclusive, eu disse, porque eu fiz um ato de fé nesse programa, se me permite, candidato Marcelo, você, minha jornalista Arielle Majota, e você, telespectador, eu disse, doutor Sérgio vai chegar para o programa. Claro. A profecia. Presidente da Associação Paulista de Imprensa, Sérgio Redó, jamais nos deixará só. Eu queria saudá-lo e pedir para que o senhor já entre, porque nós estamos ao vivo aqui, diretamente com a TV Guarulhos, o canal 3 da NET. E acompanhando de lá. A TV comunitária da cidade, que inclusive, vou fazer até uma observação, queria depois lhe perguntar, como é que o senhor enxerga a questão das TVs comunitárias? Em Guarulhos, você pode dizer até que ela é baseada naquele livro, Éramos seis TVs. E hoje só a TV comunitária é que acabou conseguindo ficar de pé na cidade. Vou lhe perguntar sobre a questão da importância da comunicação local para o desenvolvimento do processo civilizatório. Doutor Sérgio Redó, a sua pergunta para o nosso candidato Marcelo Cândido do PDT, então, governador do São Paulo. Eu gostaria de cumprimentar, não é, o nosso candidato Marcelo Cândido, que se faz aqui presente, não é, cumprindo uma agenda importante, não é, prestigiando os canais comunitários, principalmente, né, a BCCom, a CESP, do qual você, Fernando Mauro Treza, preside com muita força, com muita determinação. E eu queria, inclusive, aproveitar para cumprimentar também o nosso ilustre candidato. Ontem estivemos lá na Gazeta, não é?
onde o seu desempenho realmente foi notável, não só por sua experiência, não é? Mas também todo o conhecimento que o senhor traz na sua bagagem, como ex-deputado, como prefeito, enfim. E eu acho que é interessante, né? Cumprimentar também nosso querido amigo aqui, que se faz presente. Lúcio Maluf, já ia falar dele ali. Exatamente. É uma das lideranças mais importantes do PDT estadual e nacional. Exatamente. Um amigo de longa data, amigo das TVs comunitárias. Exato. E o nosso querido amigo também, né? O professor, O Gaeta também. André Gaeta, exatamente. Nosso líder, então. E a nossa querida Arielle, não é, Obrigada. que tem já uma notável participação nas TVs abertas e conosco aqui também. E eu gostaria de reforçar, né, fazer com que a gente tivesse também a oportunidade de saber um pouco sobre, principalmente, dois problemas gravíssimos. Segurança pública. Porque ninguém perguntou sobre isso até agora. Porque o senhor já chegou na metade e de repente o senhor pergunta algo que nós já perguntamos, não adianta. Não, de jeito então nenhum. tá Mas a segurança pública, porque a gente... O que hoje, fazer? Segurança. Exatamente. Hoje, candidato, nós vivemos na absoluta insegurança. Com tudo que o governador Márcio França tenha feito, tenha lutado e tal. E eu, inclusive, ontem eu tive a oportunidade de ver, não é fácil. Resolver o problema do Estado de São Paulo é dificílimo. Não é coisa para amador, é para profissional. Mas só para registrar, o candidato Marcelo Canto fez uma observação interessante. Você está falando do Márcio França, mas ele disse que já são 24 anos de PSDB. Que tem que realmente acabar. Eu também... Mas o senhor não pode opinar, o senhor, pelo amor de Deus. 24 anos de Produção, por favor, produção, não tem um sininho aqui para eu tocar aqui, esse tipo de coisa o senhor não pode fazer. O senhor não pode opinar, sim, por favor. Senão o João Dória não vai querer vir no programa. Já, olha, eu vou convidar o João Dória. O João Dória está convidado, mas o senhor não participa da bancada. Pronto, que aí já fica mais isento. É verdade. Sobre a segurança pública, então, a sua pergunta? Ainda que eu tenho que falar, o João Dória ontem se cumprimentou entusiasticamente. Fui seu eleitor, votei em você, senador. Então. Enfim. O senhor espera que ele não veja esse programa, não é isso? A gente manda. Deve ter internet, tá na rede. Isso que é ao vivo é assim mesmo. Vamos lá. E outra, e depois vamos transmitir para as nossas 72 emissoras. Exatamente. Por favor, sobre o tema segurança pública. Por favor, candidato, quais são as suas propostas? Olha só, é preciso, antes de apresentar um conjunto de propostas, fazer algumas considerações que talvez expliquem a situação da segurança pública de São Paulo. A segurança pública, embora apresente índices de redução de homicídios aqui em São Paulo, e os governos têm ressaltado a diminuição desses índices com muita ênfase, eles não demonstram quais foram os outros índices e qual é a evolução desses índices. Porque São Paulo, neste equilíbrio de contas que se faz para se apurar resultados de eficiência ou não na área da segurança pública, não dá para trabalhar apenas com uma variável. Então, qual é a nossa questão? O governo do Estado de São Paulo investe muito pouco na capacitação dos quadros da polícia, falo em especial da polícia militar. Hoje, o armamento de posse da polícia militar é incompatível para enfrentar o poderio do armamento nas mãos do crime organizado. O crime organizado, portanto, é a raiz do avanço da violência aqui no Estado de São Paulo. E a sugestão que os especialistas fazem, pela dimensão de relacionamento entre o governo e o crime organizado, é de que há um acordo com o crime organizado. Então, investir pesadamente em inteligência, dotar as polícias militar com capacidade de ação, ou seja, dar equipamentos e prepará-las de maneira a, inclusive, ter respeito aos direitos humanos. A polícia não pode ser inibida da sua ação, mas ela não pode ser estimulada à violência. Porque senão o Estado acaba sendo um Estado policial, assassino, e notadamente quem mais sofre com esse tipo de Estado são as pessoas que moram na periferia e não, por um acaso, a maioria, negros, pobres e periferia. 3 P's, preto, pobre e de periferia. Conversar um pouquinho sobre saúde com o nosso candidato, porque são temas aí centrais de preocupação do cidadão, do eleitor que nos acompanha. Eu lhe pergunto como é que você enxerga a questão do que se possa fazer no Estado de São Paulo para você dar um passo a mais em direção a um serviço público de qualidade. O governo do Estado basicamente controla a atenção de média e alta complexidade na área da saúde.
Porém, a atenção básica, que é aquela que fica no município, a partir das unidades básicas de saúde, cabe aos municípios. Então, os prefeitos, por exemplo, e aqueles prefeitos que estão nos acompanhando aqui, que têm a experiência de prefeito, sabem que o principal problema hoje está na recepção do usuário do Sistema Único de Saúde. Quando alguém tem um problema, qualquer que seja de saúde, qual é o primeiro passo, em tese? Procura o município, as unidades básicas. As unidades básicas de saúde, as UBSs, elas só dependem de recurso público do município e o Estado repassa muito pouco para essas unidades de saúde. Então, quando avança a ocorrência de uma doença e ela se desenvolve sem que haja um combate preventivo precário, ou melhor, primário, o que acontece? Essa doença evolui e o tratamento fica mais caro. O Estado acolhe essa pessoa já doente e tem prioridade no atendimento a essa pessoa. Portanto, quando essa pessoa chega para o Estado resolver, ela já está comprometida e o custo é mais alto. Então é preciso primeiro inverter essa relação. O Estado pode dotar de recursos os municípios para que eles tenham um aumento na sua capacidade de atenção básica. Fazendo isso, no longo prazo, reduz a incidência de doenças mais graves. No caso da especialidade, é preciso fazer com que, também com os municípios, sejam feitas as parcerias para as atenções de média complexidade. Aí os exames, as consultas mais complexas vão ser feitas nessas unidades. Algo que o Estado também faz muito pouco. A União pode fazer e tem as UPAs. Só que o Estado de São Paulo não participa do financiamento da UPA. Então o município ele recebe uma unidade de pronto atendimento, mas quando ele recebe essa unidade de pronto atendimento, ele não consegue mantê-la porque 50% fica nas suas costas. O SAMU, a mesma coisa. Então o Estado precisa partilhar melhor. O Estado de São Paulo é o único do Brasil que não participa com a garantia de 25% do custo do SAMU e das UPAs. Ou seja, ele impede uma melhoria. Então eu preciso levar recursos para os municípios para melhorar a atenção primária, para que os municípios, na porta de entrada do SUS, tenham mais capacidade recepcional. Aí o Estado consegue, no médio prazo e no longo prazo, reduzir os custos com saúde, porque ele está diminuindo a incidência dessas doenças que são mais graves e poupando vidas, que é o mais importante. Eu vou fazer o seguinte, nós fechamos aqui nos nossos 27, 28 minutos do programa de transmissão ao vivo para a TV Guarulhos, mas eu vou pedir, se o senhor aquecer, para que nós possamos continuar a nossa transmissão, que depois vai para as nossas redes sociais das TVs comunitárias do Estado de São Paulo. Então eu posso pedir de Guarulhos, que Guarulhos está nos acompanhando ao vivo. Vou pedir para que o senhor Eu sou da região de Guarulhos, do Alto Tietê. Alto Tietê, exatamente. Já fui presidente, inclusive, do consórcio de municípios que tem Guarulhos como participante. Também presidi o subcomitê de bacias, que tem Guarulhos também inscrito no Comitê de Bacia Hidrográfica. Então é uma satisfação falar com Guarulhos. Sabe o que acontece? Nós tínhamos uma entrevista marcada de 30 minutos. Sim. E eu pedi para que nós pudéssemos fazer a transmissão ao vivo com a TV Guarulhos. Eles aqueceram e falaram 30 minutos, 30 minutos. Então, como já foram os tempos da TV Guarulhos, a gente está aproveitando para, na realidade, sugar aí as informações do candidato para que a gente possa conhecer melhor os seus projetos para o Estado de São Paulo. A gente continua e depois a gente vai mandar essa live para os nossos canais comunitários todos do Estado. Senador, seu tema. Além da segurança pública, que eu acho que o candidato Marcelo Cândido colocou aqui com muita profundidade no aspecto de que eu acho que a gente tem que realmente fazer com que o Estado, com que o cidadão comum, ele possa se sentir seguro, não é? Porque a segurança pública é quase que um bem, não é? É indispensável para a sociedade, mas é incipiente, né? Quer dizer, quando é que você está seguro? Quando não tem assalto, quando você sai tranquilo à noite, quando você pode, na verdade, ter a oportunidade de repente, esquecer um documento em um lugar e ser devolvido. Tivemos agora, recentemente, em Seul, não é? Quer dizer, eu, por incrível que pareça, eu deixei a minha carteira com dinheiro, com documento, com tudo, cair dentro de um shopping popular, ninguém mexeu na carteira. Chegaríamos em tempos Ninguém assim. mexeu. Chegaremos em O senhor acredita, né? Ninguém mexeu na carteira, porque eu, de cara, eu falei, minha carteira, pelo amor de Deus, tinha tudo ali, os documentos e tal. Aí o que eu fiz? Aonde foi que eu deixei? Só pode ter caído ali no banco que eu estava sentado ali no corredor e tal. E tava Quando lá. eu olho, a carteira caída lá. Quer dizer, aí eu fui perguntar. Os caras falaram, não, aqui ninguém toca, porque sabe que se pegar, só
a pessoa pega para entregar para um Policial. agente de segurança. Isso. Mas normalmente os agentes de segurança porque tudo é filmado. Uma coisa que eu também não sabia. Malásia não corta a mão das pessoas igual nos países árabes, não, né? Não. Mas isso- Por mas enquanto. isso- É só para saber, né? Mas você O senhor quer perguntar agora sobre qual tema, por favor? foi doutor falado Sérgio? saúde, eu acho que uma coisa que é importantíssima. São Paulo é um grande horizonte potencial turístico. Porque todo boa, mundo boa. fala, não é? De que nós temos que ter indústria, que nós temos que ter capacitação das nossas indústrias. Eu também concordo. Mas a indústria do turismo, ela é altamente benéfica, traz oportunidades, emprego, gera divisas tributárias e mais. E é a indústria da alegria. É verdade. O senhor, candidato, tem já um plano traçado sobre a questão do turismo no estado de São Paulo? Existe até um aspecto econômico-financeiro em relação ao tema do turismo, porque muitas vezes a alegação que mais a gente ouve, principalmente não durante a campanha, mas depois que toma posse, os governadores, prefeitos, é falta de dinheiro. Só. Essa é a grande argumentação. Durante a campanha, muita proposta. Tem dinheiro pra tudo, Tem né? dinheiro para tudo. É. Quando começa o governo, aí já não tem mais dinheiro. Sumiu o dinheiro. Não sabia que o caixa do Estado estava tão ruim, não sabia que a prefeitura estava com caixa tão ruim. Mas eu penso que a questão do turismo em São Paulo deve, de fato, ser mais explorada. Porque isso traz um componente de adição de recursos na medida em que o atrativo turístico faz com que a pessoa que vai em busca desses atrativos gaste e gaste muito. Gera emprego. Inclusive. E o turismo vai fazendo com que, havendo essa prioridade, vai gerando empregos. Então, muitos negócios são gerados em torno do turismo. Porém, o potencial turístico que São Paulo tem é explorado muito, mas muito abaixo da sua capacidade. Quando eu dou o exemplo do Tietê, do Pinheiros, A navegabilidade do Rio Tietê. se você consegue o turismo, torná-lo navegável e vida turística, a atração, primeiro deixa de ser aquele rio que nos envergonha e passa a ser um rio que nos alegra e nos orgulha. Aí as pessoas vão começar a desenvolver mais atrativo para que o entorno do rio seja ocupado por hotéis, vai gerar mão de obra nesses hotéis, vai gerar mão de obra de pessoas que vão orientar o turismo. Então, a gente precisa entender que esses investimentos, eles não são de curto prazo. O que falta para São Paulo, e eu tenho dito isso muito durante essa campanha principalmente, é que São Paulo precisa, de fato, não ser pensado em 4 anos. Eu quero começar um governo em que as questões mais urgentes sejam atacadas. Então, por exemplo, a questão do emprego, a questão da saúde, da segurança e da educação são questões que não podem esperar muito tempo. Então, ações rápidas precisam ser tomadas. Mesmo nessas 4 áreas que eu mencionei, elas se combinam com áreas de outras funções do Estado, como esporte, lazer, recreação, turismo, desenvolvimento econômico, etc., para que no longo prazo um planejamento possa ser estruturado. Ninguém quer começar uma obra que demora 20 anos sem confessar que demora 20 anos. Então passa-se muitas vezes a sensação de que está atrasado. Qual é a proposta? A proposta é que o Estado faça um grande planejamento, coloque na sua estratégia investimentos como, por exemplo, na área do turismo, para que daqui a 10 anos, 15 anos, a população possa ter os resultados. Sim. E quando a gente pensa em 15 anos, parece que é muito tempo. Mas não é tanto tempo assim. Um mandato dura 4, 2 mandatos duram 8. Ou seja, dá para se fazer o planejamento em São Paulo. Isso eu defendo como prioridade. Embora não tenha um grande apelo eleitoral. Verdade. Mas o planejamento é aquilo que explica o sucesso das políticas públicas. A falta de planejamento é aquilo que explica a crise que nós vivemos hoje. Jornalista Arielle Margiota. Vamos lá. Nós passamos por alguns temas importantes, falamos de turismo, segurança, educação, mas a minha grande curiosidade é toda vez que eu tenho informações a respeito de algumas entrevistas que o candidato tem dado, tem falado do hidroanel metropolitano. Eu gostaria que você explicasse, inclusive, para a população, qual seria, onde iniciou essa ideia, esse projeto e essa criação, e por que isso tem sido tão fomentado em todas as suas entrevistas. Isso seria um pilar principal seu como governador? Sim. Se você analisar, por exemplo, a situação
das formas de tráfego, principalmente mercadorias hoje, São Paulo, e o Brasil também, mas eu falo de São Paulo em especial porque sou candidato a governador de São Paulo. Sim. São Paulo tem uma altíssima dependência das rodovias. As rodovias servem para o tráfego de mercadorias, de pessoas, para as áreas de turismo. É tudo, né? Tudo. Ou seja, todo mundo circula por meio das rodovias. O trem é mais na região metropolitana de São Paulo. Ainda assim, e olhe lá. Um metrô... E para as periferias, inclusive. Né? Exatamente. Porque você não tem trem no centro. Você não vê ninguém em classe A, classe B. Né? No centro. Eu vou pegar o trem. Vou pegar o trem. Que não passa. Não é... O máximo, o máximo que acontece é o metrô. Permita, nós temos aqui a estação de Pinheiros, não é? Que dá até para pegar, se você quiser sair de Pinheiros e ir até Osasco, mas ninguém pega. Não é? Então essa questão do trem metropolitano, metrô, estou falando da CPTM e do metrô, e as rodovias. Fora isso, carro particular. Aí isso explica os grandes congestionamentos, explica a dificuldade, o tempo que gasta, o que se perde na economia brasileira com esse tempo. Imagina que alguém sai de Suzano, onde eu moro, para chegar no Itaim Bibi, leva 2 horas, 2 horas e meia durante o horário de pico. De manhã ou no inverso à tarde para voltar. 5 horas para quem não trabalha. Não dá para imaginar que alguém fique 5 horas, 4 horas, que seja, ou mesmo 3 horas dentro de um carro. Isso é improdutivo. Isso fere duramente a capacidade produtiva do país. Mas é real. E é real. Fora então, os milhões de dólares que se perdem. Que se perde, exatamente. Então qual é a solução de longo prazo? E o Hidroanel, como nasceu para responder a tua pergunta de forma bem objetiva. A Secretaria de Transportes do Governo do Estado de São Paulo, há 10 anos atrás, encomendou para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP um projeto de hidroanel metropolitano. Existe o projeto, então? Esse projeto está pronto. Eu não sabia disso. Ou seja, o hidroanel metropolitano foi encomendado pelo governo do Estado. Está pronto. Então, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo solicitar da Faculdade de Arquitetura da USP a entrega desse produto, fazer nele as adaptações, para que ele possa ser licitado e assim nós temos o projeto do hidroanel até metropolitano. Participação público-privada, imagino. Eu que posso dizer. Porque a iniciativa privada fala o seguinte, é um negócio que eu vou poder cobrar ingresso, nisso que eu vou chegar. Porque quando o projeto foi concebido, a ideia era de o Estado fazê-lo. Aí o Estado não tem dinheiro. O Estado vem alegando falta de recursos. Mas não tem mesmo. E uma possibilidade que nós temos é de chamar a iniciativa privada por meio de parcerias público-privadas. Como foi feito o Rodoanel. Exatamente. O Rodoanel como é que era? Desculpa, posso? Pois não, fica à vontade, lógico. É que nós estamos num debate aqui, eu estou gostando de conversar com o candidato. Lógico. O Rodoanel, o que era? O sujeito falava o seguinte, eu preciso desse trecho de tal ponto a tal ponto. Quem quiser construir, vem aqui e constrói. E vai ficar durando o pedágio por 20 anos. E aí, então, foram feitos os leilões dos pedágios por conta disso. Mas não tem R$1 ali, 1 centavo de dinheiro público. É dinheiro da iniciativa privada, de fundos internacionais. Quer dizer, se você colocar isso para uma PPP, uma parceria público-privada, eu imagino que possa realmente ter muito sucesso. Vai ter fila de gente querendo fazer um projeto desse. E o hidroanel, ele tem uma característica importante. Ele aproveita os corpos d'água da região metropolitana, tem os tributários que alimentam esses rios, e aí vou citar 2 exemplos que são os mais conhecidos aqui de São Paulo, que é Pinheiros e Tietê. Você consegue despoluir? A ideia Ele exige um processo de despoluição anterior e dá consequência para a despoluição, não só pela qualidade da água, mas também pelo uso econômico da água e pelo uso para fins de lazer. Candidato, esse assunto é tão importante que, na verdade, é o seguinte, o senhor saberia dizer, veja aí, não é uma questão, né, de sabatina nem nada, mas é tão importante esse assunto que, veja, o governo do Estado de São Paulo já tem a solução e nunca ninguém implantou. Ninguém sabia nem desde quando que tem esse, o senhor sabe? Ele foi encomendado há 10 anos. Por parte do governo, e eu tomei conhecimento... Você vê o gigantismo do Estado de São Paulo. E eu tomei conhecimento desse... Deve ter custado milhões, né? Para fazer um estudo desse. O projeto em si está como competência da Faculdade de Arquitetura. Então ali participam... Da Universidade de São Paulo. Da Universidade de São Paulo. Então ali participaram da concepção alunos, muito, professores. Então isso mostra uma questão que nós discutimos aqui no começo do debate. A importância que tem a universidade. Porque se nós imaginarmos, por exemplo, que um projeto dessa dimensão fosse buscado por concorrência pública no mercado, o custo desse projeto seria na escala de bilhões.
Quer dizer, usou a própria universidade, com a expertise dos alunos e do próprio núcleo de professores, né, para fazer um grande projeto, que deve ter sido maravilhoso, mas aí as quadrilhas começaram a tomar conta. Sem falar em termos... mas é verdade. Mas sem falar em termos de... Não se emocione, doutor. Calma, doutor Sérgio, calma, doutor Sérgio. Hoje, infelizmente, não, é verdade. Eu vou ser muito franco ao senhor, candidato. Eu tive ontem a oportunidade de observar todos os candidatos, não é? E eu não tinha visto ainda, não é? O André Gaeta tem falado muito do senhor e tal. O André aqui, não é? Da nossa API. Da nossa API, Associação Paulista de Imprensa, é um jornalista atuante. E eu fui lá, lógico, não é? Assisti o debate, mas vi a sua serenidade, a sua competência e essa forma. Você vê uma coisa, desculpa, com todo prazer, aí vai um puxão de orelha na sua assessoria. O senhor devia ter falado isso ontem. Não é? Quer dizer, uma coisa importantíssima. Falar em 1 minuto e meio... Não, eu sei, mas ali... Não tem tempo lá. Então, mas ali é um jogo... 30 segundos para perguntar, 1 minuto para responder. Eu sei, mas ali é um jogo de né? Você tem que, lógico, você vê que o Dória, como é um cara de televisão, um cara da área de imprensa... Ele só responde o que ele quer. Primeiro, ele só responde o que ele quer. Segundo, quando ele faz a pergunta, ele já diz, eu vou fazer isso. E o que o senhor acha? E o que o senhor acha? Sabe qual é o problema? E o senhor não, de forma educada, lianesa, falando, perguntando e tal. Eu entendo, essas coisas fazem parte do jogo, não é? Mas São Paulo, eu acho que São Paulo é um estado desconhecido dos paulistas. Muito bem, é verdade. Os paulistas não sabem o potencial que tem, não sabem o poder que tem diante de si para promover... Até os grandes pontos turísticos. Eu já fui coordenador de turismo do estado de São Paulo, né? Nós criamos os núcleos de turismo. Quer dizer, ninguém sabe. Se você perguntar, Cândido Portinari, o cara não sabe que ele nasceu na região de Ribeirão Preto, em Brodowski, não é? Brodowski, ao lado de Batatais, que inclusive são municípios de potencialidade fortíssima turística. E ninguém visita, ninguém vai e tal. Mas você, de repente, vai ver um Renoir, né? As pessoas preferem a cerveja da região do que Cândido Portinari, né? É o Pinguim, mas conhece, também eu não ia falar desse lugar para não fazer mas é bom. Deixa eu só avançar. Água de lá, né? O senhor falou sobre essa questão dos modais, eu queria voltar para uma questão política, se você me permite. Que é a questão de você ter exercido o seu mandato como deputado e os seus mandatos como prefeito de Suzano pelo PT e depois ter mudado para o PDT. Eu lhe perguntar o que fez com que você mudasse do PT para o PDT. Tem uma questão... E por fim, dizia o seguinte, como é que fica o brizolismo, né, no estado de São Paulo, no Brasil? Porque o Brizola é uma das figuras das mais respeitadas do país, no que diz respeito, inclusive, à educação, com o projeto que ele fez quando foi governador do Rio de Janeiro. E eu acho que ele tem um legado aí. Deve ter muita gente que está nos assistindo agora que era fã do Brizola, fã das posições políticas dele, por quanto na época do Jango, quando teve aquela história dos militares, ele falou, não, vamos ficar, vamos brigar, vamos resistir e tudo mais, que era uma demonstração de coragem, até a questão dele ter sido governador do Rio de Janeiro com o CIEPS? Sim, CIEPS. CIEPS, ou CIACS, não sei como é que chama. CIEPS, que ele queria implementar por conta das crianças. E nós vemos aí que, às vezes, a gente acha, bom, quem são os herdeiros de Leonel Brizola? O PDT é, logicamente, partido dele, e eu lhe pergunto também, quer dizer, tem a ver um pouco dessa sua saída do PT para o PDT com a figura de Leonel Brizola? Me permita, candidato, só para acrescer, né, nessa cultura que o Fernando Mauro colocou aqui, que é importante, né? O Brizola foi um dos maiores líderes políticos desse país, né? Foi candidato a presidente da República, 89, foi governador por 2 mandatos, enfim, criou, não é, uma legião de brizolistas no Brasil inteiro. E nós temos, inclusive, o Cláudio Salomão, doutor Cláudio Salomão, que é nosso vice-presidente, que é de Avaré, que é lá da Faculdade Edu Vale, que é da FM Jovem Pan e tantos outros veículos. O pai dele, o doutor Adib Salomão, foi secretário de Educação do Brizola quando foi governador no Rio Grande do Sul. Olha. Que poucos sabem que o Brizola foi governador no Rio Grande do Sul. Leonel Brizola, de fato, é uma referência política do Brasil. E a tua pergunta me traz a lembrança também das eleições de 89, que talvez tenha reunido aquilo que o Brasil produziu de melhor na classe política, naquela disputa, em todos os espectros da política. Vamos lembrar que em 89, ele foi candidato. Aquela eleição em que o Collor venceu, ele foi para o segundo turno com Lula,
naquela disputa estavam também Leonel Brizola, Sim. Mário Covas, Aureliano Chaves, Roberto Ulisses Freire, Guimarães, Paulo Maluf. Paulo Maluf, Roberto Freire. Quando a gente olha para 89, não com saudosismo, e compara com o perfil dos candidatos à presidência da República, Que nível, hein? eu Que particularmente... nível. Só grandes empresários, grandes por ex-senador, ex-governador e agora com todo o respeito. Eu particularmente encaixo nessa categoria, É. não puxando aqui o peixe para minha brasa, mas isso porque estou convencido disso, é o candidato Ciro Gomes. Porque o Ciro Gomes ele faz parte de uma tradição que deveria ser muito valorizada no Brasil, porque em tempos em que há negação da política, as pessoas esquecem que a política continua conduzindo. Ele assume que é político. Então, na medida em que a política ela é negada, mas continua sendo o elemento de carregar as coisas do Brasil, a gente nega aquilo que nos leva. E pode levar para qualquer lugar isso. Então, por isso que a importância da política. E o Ciro Gomes, ele tem a experiência de quem já foi ministro de Estado, presidente ele será, ministro de Estado, foi ministro da Fazenda, inclusive, no governo Itamar Franco, que foi um governo dos mais complexos, e pouca gente sabe que ele foi ministro da Fazenda no nascedouro do Plano Real. Inclusive, ele tinha só 37 anos na época. E nem o filme 36 real mostra anos. isso, hein? Não Nem o mostra. filme não mostra Eles isso. escondem a participação do Ciro Gomes não mostra. naquela semente que foi plantada da estabilização da moeda. Ele também foi, além de ministro da Fazenda, depois do governo Lula, ministro da Integração Nacional, a transposição do São Começou Francisco, com ele. que é uma das obras mais importantes do país. Ele foi um dos gerentes dessa transposição na condição de ministro. Ele foi governador do Ceará, foi prefeito de capital, no caso Fortaleza. É uma pessoa que tem uma vida bastante grande, longa na política, não responde a processos como muitos respondem. E não pegou Então, as aposentadorias às quais não tinha aceitou direito. as aposentadorias. Hoje ele diz que ele teria olha só que curioso. 80 mil. 80 mil reais de salário se ele fosse gozar dos E benefícios outra, uma da coisa, aposentadoria. me permita, eu vou falar duas coisas, né? Falamos sobre isso nos bastidores, inclusive. Falamos. Isso para elogiar o Ciro Gomes, vou dizer, particularmente, eu sempre admirei muito o Ciro Gomes, porque ele foi, na verdade, ele é de São Paulo, né? Ele é da Ele é de região. São Paulo? Ele nasceu em Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, é ele é verdade. Foi nasceu criado Ele, o no Alckmin e o Ceará. Scaff. Olha, lá tem Ele muito costuma fazer, candidato. o Ciro então. costuma fazer uma brincadeira, ele diz o seguinte, ele costuma fazer uma brincadeira, ele fala que ele voltou ele foi pro Ceará voltando no pau de arara, ou seja, o pau de arara veio pra cá e ele voltou Ele carona. pegou mesmo. Ele pegou a carona. Então, e tem ele tem esse valor, né? Ele tem esse valor, porque além de tudo isso, foi estudar em Harvard, quando ele terminou aqui, que houve aquela confusão que acabou o governo, ele foi para lá, ficou 1 ano e meio estudando, se aprimorando, inclusive o inglês dele, aquela coisa toda. Sim. Agora, por outro lado, eu acho o seguinte, e aí me permita, porque há uma necessidade de que todo homem que exerce o cargo público, ele tenha formalidade, ritualismo, porque a gente é assim. Ah não, que nem agora, a gente viu aí o presidente do Supremo Tribunal Federal assumir a mais alta corte do país. Veja, eu não quero ser aqui cabotino e nem dizer, tá, a gente gosta, eu gosto do rock, adoro rock, mas pô, o cara cantar uma música de rock em plena sessão, tá certo? Ah não, mas era a festa dele. Não, não era a festa dele, a festa era da AMB. Então, por que eu tô falando isso? Porque do mesmo modo, o Ciro, não é? Eu sei que ele é um homem estourado, porque eu o conheço, né? E qual foi a música que ele cantou, o senhor lembra? Do Léo Jaime. Ele levou o Léo Jaime Qual que é? lá, Qual que porque é? o Léo Jaime foi colega de turma dele. Mas qual que é a música, sabe? Fernando gosta de colocar fogo. Então, o Porque que se é? fosse Ah. amanhã há de ser Outro dia. outro, aí teria um... Teria Sim, sentido, né? teria um Não, sentido mas maior. não, eu acho que foi a forma com que ele, sabe, quer dizer, cantar ali de forma jocosa. Deixa ele tal. cantar. Mas, enfim, Pelo não, amor me de permita. Deus, aí E aí, tá errado então, também. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Não, Alta corte, uma alta... Não tem mais nada alta disso, desculpa. corte, pelo amor de Deus. É a coisa, existe o ritualismo do cargo. Se não quiser, cai fora, entendeu? Se não quiser entender essa Calma, grandeza, calma, cai fora. Eu acho que é o... Estamos ao vivo aqui, por Não, favor. eu sei, mas veja só, eu acho assim, e o Ciro Gomes, não é? Um homem intelectual, um cara bem preparado e tal, mas ele teve uns arroubos aí, não é uma situação, tudo bem que agora ele já acalmou, ele tá bem na dele, mas o senhor não acha que isso foge um pouco desse interesse? Veja, não tem absolutamente nada a ver Seja com a sua- claro, é os momentos em que com o a Ciro sua Gomes figura, estourou, com a sua figura, é isso. Pronto, que esse quer eu saber, enalteço. o senhor deu uma volta. Acho que o senhor tem... O que tem a ver com o presidente Supremo isso, pelo amor de Deus? O presidente Supremo teve essa atitude. Mas não Com ficou o presidente bravo, da mais alta corte queria do ver ele país. bravo igual o Ciro Gomes, aí todo mundo parava.
Enfim. Sua opinião. Sua opinião. Uma pessoa que exerce qualquer cargo, ela não consegue efetivamente deixar de ser o que ela é, Não tem dúvida. como ela pensa. Eu acho que essa observação é importante, mas eu acredito que muita gente faz muito pior do que faz o Ciro, porque faz escondido. Tem gente que não respeita, que não diz bom dia, que não faz absolutamente nenhuma reverência a quem trabalha com ele ao seu lado numa mesa, por exemplo, e quando se arvora a um cargo público, acha que manda e desmanda. Já vi muita gente em cargo pequeno achando que era o presidente da ONU. Então eu acredito que o Ciro é uma pessoa que, quando eu vejo na particularidade, ele é uma pessoa de uma doçura extraordinária. Eu convivo com ele há muito tempo, quem conhece o Ciro sabe, ele é de uma doçura, só que é o Ciro aquele que não aceita os ataques que sofre. Porque, veja, imagina alguém que está em casa, de madrugada, um grupo de pessoas vai lá na sua porta, fazer barulho, xingá-lo, ofendê-lo, maltratá-lo, agredi-lo, com base em absolutamente nada. Um movimento liderado por um grupo de jovens de direita, que a direita saiu do armário, ela ressurgiu, ou melhor, pelo menos apareceu nesses últimos anos no Brasil, e tem movimentos de direita violentos. E aí ele desce e acaba batendo boca com aquela turma. Ali foi o Ciro humano. Não foi o Ciro o presidente da República, o candidato. Alguém que foi agredido dentro da sua casa por gente violenta que xingava a família dele toda lá. Se a gente tivesse um sistema de segurança pública adequado, ligaria e dizia, ó, tem aqui um monte de gente querendo me ofendendo e tal, na hora chegaria a polícia, tiraria todo mundo, mas inclusive, enfim, isso daí é um assunto muito longo, mas eu acho que quem pregou essa filosofia foi a própria esquerda, né? Essa coisa de ninguém pode tocar em ninguém, não, eles estão, ó, de novo, isso é liberdade de expressão. Como liberdade de expressão? Não existe liberdade de expressão quando você fere o principal, quando você fere o principal direito que um ser humano tem, que é da dignidade humana. O Ciro, e aí eu sei, porque eu estou falando isso... O Ciro é uma doçura, é impressionante, ele é uma doçura. Mas de repente ele está sendo hoje medido em razão desses arroubos. Agora, ele não fez nada. Não fez nada. Não, mas vamos fazer uma comparação justa. Mas as redes sociais estão lotadas. Mas vamos fazer uma comparação justa. Sim. Justa. E aí eu evito falar de outro candidato, que não é aquele que eu defendo, porque eu não faço proselitismo a favor de outro candidato. Lógico. Mas preciso fazer a crítica em relação à postura. Se nós olharmos nas redes sociais a forma como fala o Bolsonaro, ele é o exemplo do anticandidato. Ele é aquilo que justifica toda a sua indignação em relação às composturas. Ele não tem uma postura de alguém que possa ser presidente da República e de alguém que possa dar ao Brasil uma imagem de um país civilizado. Uma pessoa como ele, se a gente pesquisa as redes sociais, vai ver que palavrão para ele é a coisa mais comum do mundo. E o pior, de uma maneira ofensiva contra pessoas, contra homens, mulheres, negros, indígenas, pobres. As declarações que ele tem dado, inclusive durante a campanha, se o Brasil tivesse um pouquinho mais de seriedade e menos parcialidade jurídica, ele já teria sido preso, condenado e preso por racismo. Porque as coisas que ele já disse configuram prática de racismo e ele nunca respondeu por isso, porque sequer a justiça deu direito andamento a esse tipo de postura, protegido que é pelo mandato que tem, 7 mandatos de deputado federal. Não, é verdade, não tem dúvida. Agora, uma coisa é importante também dizer, eu não tenho procuração para defender o Bolsonaro, mas é importante. Primeiro, ele diz que é assim mesmo. Ele falou, eu sou assim. E quer ser presidente da República. Não, mas é um direito dele. E o Ciro... Não, isso é um direito. Também é do jeito dele. Isso é um direito dele. Agora, uma coisa que é importante, ele nunca foi e nunca será, não é, processado, porque ele está dentro do direito de que ele é candidato, ele é deputado. Ele é deputado há 7 mandatos. Exato, e como tal ele tem, na verdade, a oportunidade, tá da certo? Imunidade e o direito da imunidade parlamentar, ainda que a imunidade parlamentar é para quando você está na tribuna. Mas enfim, ele acaba estendendo, dizendo que a tribuna é quando ele abre a boca em público, não é? Não, eu concordo, mas então vamos chegar a uma conclusão do seguinte, importante é que eu acho que a gente também está crescendo na democracia, né? Também, quer dizer, o Brasil, nós somos uma democracia muito recente. Os Estados Unidos têm 200 anos.
Né? Os Estados Unidos têm 226 anos de democracia. Sem interrupção. Né? Sem interrupção. O Brasil tem uma democracia violentada o tempo todo. Violentada todo o tempo. Todo. É verdade. E momentos finais da nossa entrevista, eu queria pedir para que o deputado me falasse uma coisa que eu acho que é muito importante para quem está nos acompanhando, que é a definição do que é ser municipalista e se o senhor é um candidato municipalista, ou seja, aquele que defende mais poder, mais força para os prefeitos das cidades e menos poder centralizado na mão do governador e do presidente da República. Se a gente fizer uma pesquisa de opinião em qualquer cidade do estado de São Paulo e perguntar para as pessoas qual é o papel do Estado, governo do estado de São Paulo, pouca gente vai saber responder. Muito mais no interior, porque aqui na Grande São Paulo, pelo menos, tem obras mais expressas, mais assim, visualmente melhores do governo, que é o metrô, por exemplo. É isso. Mas pouca gente sabe qual é o papel do Estado. Mas quando a gente pergunta qual é o papel do governo federal, as pessoas têm mais clareza, principalmente no campo da legislação necessária para criar-se o ambiente republicano que nós temos. E quando se pergunta qual a função do prefeito, aí todo mundo sabe. Aí é tudo. Isso significa que o cidadão, ele identifica a presença do Estado, e aí eu já estou falando do Estado brasileiro, como União, Estado e município. Então, o cidadão, ele consegue identificar o Estado brasileiro na figura do papel do município. Todo mundo diz assim, ninguém mora no Estado, ninguém mora na União, todo mundo mora no município, é uma frase comum, todo mundo repete, eu também. fala isso. Né? Então é uma frase que eu também repito, porque ela é muito verdadeira. Então, onde o Estado pode ajudar melhor a resolver os problemas do Estado? No município. Se o Estado desconcentra recursos e manda para os municípios pegam os grandes temas do Estado e trabalham na época da semente. Ou seja, Estado investir em município é como semear possibilidades de solução de problemas. E o município consegue, sendo fortalecido, ele consegue dar mais resultados e resultados que são mais sentidos pela população que mora no município. Então a minha defesa como municipalista e como prefeito, sei do quanto é difícil não ter recurso, passa por essa premissa. A segunda premissa, tributária. A reforma tributária precisa ser feita e ela precisa começar de cima. Precisa começar na União, para chegar nos estados, para atingir positivamente os municípios. Por quê? O município só consegue atender melhor a sua população se o repasse for também ampliado. E o interessante é que o repasse seja objeto de partilha tributária dentro de uma distribuição de recursos que não seja um favor de um governador ou de um deputado, mas que seja fruto do recurso legal que o município pode receber. Então, por isso eu sou municipalista e acho que o município é a grande fortaleza que pode receber o apoio do Estado. E nessa medida, eu acredito que o Estado consegue cumprir melhor o seu papel de agente que consegue dar a condição de estruturação para o desenvolvimento do Estado. O que é a estruturação? As grandes obras de infraestrutura, as grandes obras ferroviárias, as grandes obras rodoviárias, as grandes obras hidroviárias. O papel do Estado pode ser um papel de incrementar a capacidade produtiva da indústria, incrementar a capacidade produtiva da área rural do Estado, seja o agronegócio ou a agricultura familiar, e, portanto, o seu grande potencializador dessas forças. Aí o Estado cresce, equilibra a distribuição de recursos, faz uma partilha mais republicana, mais correta, e aí o Estado cresce. Muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas palavras. Quero agradecer ao Dr. Sérgio Azevedo Redor, nosso presidente da API, Associação Paulista de Imprensa, a Arielle Majota, nosso jornalista que se revela aqui, um cara a cara, que eu gostei, muito interessante. Muito legal. Doutor Sérgio, você quer fazer alguma observação rápida? Rápida. Eu acho assim, até para aproveitar bem essa condição, não é, de um homem preparado, como é o candidato Marcelo Cândido, e 5 posições que o senhor, no seu 100º dia, governador eleito de São Paulo, tomaria. Não, um ato. O primeiro a gente quer saber aquele ato emblemático, um só. Eu só quero... O pessoal não sabe nem o primeiro, você quer pedir 5, poxa vida. Qual a sua primeira ação nos primeiros 100 dias? As 4 áreas que serão convocadas de imediato para que possamos dar solução aos problemas de São Paulo: educação, saúde, segurança e, complementarmente, na geração de emprego, algumas áreas que atuam nessa questão, para que nós possamos dar início às ações imediatas do governo. Logo no início do governo,
chamarmos toda a máquina administrativa, da administração direta e indireta, para o início de um grande planejamento que vai se arrastar por 6 meses, que vai envolver entidades da sociedade civil, que vai envolver os órgãos do governo nas áreas regionais, os consórcios de municípios, os comitês de bacias, para se promover um grande encontro, para fazer um planejamento, para que no final do primeiro ano, quando nós entregarmos o primeiro projeto de lei que estabelece o plano plurianual do Estado, que é o plano para os 4 próximos anos, a gente possa ter consolidação daquilo que foi discutido ao longo de um ano. Com isso, a gente joga para os próximos 4 anos um planejamento estruturado dentro da lógica da legislação atual hoje e consegue promover os grandes projetos de longo prazo, e aí o hidroanel é um deles. Perfeito. Parabéns. É o fechar para balanço que o Rossi falava, né? Não, nós vamos continuar porque a roda do trem tem que continuar girando. Nós vamos trocar andando. O Rossi queria parar. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Uma alegria e importante aí que você tenha realmente prestigiado os canais comunitários. A mim foi uma honra e eu sou amigo dos canais comunitários. Não foi feita a pergunta, mas eu posso dizer, assim, se me permite 1 minuto, por favor, que os canais comunitários, eles dão uma capacidade para as comunidades, as cidades, os municípios que têm esse tipo de solução, se conhecer. Porque é lá nos canais comunitários que a vida das comunidades pulsam de uma maneira mais próxima daquelas pessoas que moram lá. Às vezes a gente recebe notícia que vem de longe, não sabe nem de onde nasceu. Mas ali, as rádios comunitárias conseguem falar diretamente com quem mora na cidade. Eu sou entusiasta dessas rádios. Muitíssimo obrigado. E agradeço a você, telespectador, que esteve conosco, tanto na versão offline como na versão online, no nosso Sala de Imprensa, em conjunto com a ACESP, a API e a ACESP, ouvindo os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.